Kenzo, a gente ainda não tem a concretização de uma mudança em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O que a gente tem são duas demissões muito significativas, muito expressivas. O ministro Sérgio Moro entrou neste governo como um super-ministro ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta acabou se tornando um super-ministro diante dessa crise do novo coronavírus, ganhou muito protagonismo com coletivas diárias e, claro, toda a atenção da população em relação às medidas que seriam tomadas. Então, a gente teve, primeiro, Mandetta sendo forçado a sair, houve ali uma discordância pública com o presidente Jair Bolsonaro, e agora Bolsonaro fazendo o mesmo movimento em relação ao ministro Sérgio Moro. Ele forçou a saída de Sérgio Moro. Isso não só pelas informações de bastidores que foram sendo apuradas, mas porque Moro falou claramente desta forma. O entendimento dele é que o presidente não me quer mais no cargo. Então, a atenção se volta ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Afinal, ele é, né, ainda essa outra figura de referência do governo de Jair Bolsonaro. E aí eu trago, acho que é importante a gente observar um aspecto em relação às nomeações técnicas. Bolsonaro, quando formou seu ministério, falou muito que traria nomes técnicos que, portanto, teriam carta branca para desenhar seus ministérios, para trazer o seu secretariado. Falou isso na época em relação a Luiz Henrique Mandetta, que, apesar de ser do DEM, ele dizia que era uma indicação não do partido, mas uma indicação técnica. Moro como referência no combate à criminalidade. Guedes, o seu posto Ipiranga. Durante a campanha, Bolsonaro repetiu muitas vezes isso, que ele não entendia nada de economia, que Guedes é que daria essa última palavra. E temos outras indicações técnicas na esplanada. Uma fonte me alertou agora há pouco sobre a posição, por exemplo, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela tem ali sofrido alguns ataques do que chamamos da ala ideológica do governo, uma posição muito de confronto, especialmente em relação ao que deve ser o posicionamento do Brasil em relação à China. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez ataques recentes relacionando a pandemia do novo coronavírus à China, numa toada. Primeiro a gente viu lá atrás Eduardo Bolsonaro falando sobre a China, causando um embaraço diplomático, depois o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e vemos agora Ernesto Araújo. Há uma movimentação nos bastidores também para tentar desgastar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também é do Partido Democratas. Kenzo?